sim, alô, alô, tá tudo pronto, tudo preparado. Você está no canal do Mistério, Mistérios da Meia-Noite. Canal, hein? Você tem espalhado por aí? Me ajuda a espalhar, porque nós temos 2 canais. O Paulinho Boa Pessoa tem o Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde você ouve as histórias longas, aquelas histórias de amor lindas, as histórias mais lindas do YouTube estão no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial. Mas não é porque o Paulinho Boa Pessoa é especial, é porque o ouvinte do Paulinho Boa Pessoa é especial e escreve as mais lindas histórias de amor e nos manda. Ouça lá, Paulinho Boa Pessoa Oficial. E aqui você ouve as histórias, aquelas que são sobrenaturais, misteriosas, verdadeiros suspenses e algumas até de pesado terror. A de hoje, por exemplo, é essa aqui do O Homem do Nevoeiro. Meu Deus do céu, é uma história que me impressionou. Só que ela é um tanto quanto longa e eu já vou começar, perfeito? Antes, porém, eu tenho um pedido muito especial para fazer. Paulinho, eu quero ouvir as histórias sem propaganda, Paulinho. Como é que eu faço? Aqui no YouTube, você tem a modalidade de ser YouTube Premium. Faça isso através do nosso canal. Aí você ouve as histórias. Se você se tornar um YouTube Premium, aqui através do nosso canal, você pode ouvir as histórias todas sem nenhum comercial. E não é só a nossa história. Aí em qualquer outro que você for canal do YouTube, você vai escutar tudo sem propaganda. Mas se torne Premium. Mais um pedido. Seja membro do nosso canal. Isso para mim é tão importante. YouTube, ele sugere e considera tanto isso. Faça isso. Seja membro do nosso canal. Tem um custo de R$ 7,90 por mês. É só um custo simbólico. Mas você apoia tanto o canal quando faz isso. Nos ajude. Mais uma coisinha. Inscreva-se no canal, porque é a única forma do canal crescer. Que você se inscreva, acione o sininho, para você não perder essas maravilhas de histórias que chegam até o nosso canal. Repito, não porque o Paulinho Boa Pessoa seja especial, mas porque o nosso ouvinte o é. A história de hoje está espetacular. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque os mistérios da meia-noite já estão no ar. Mistérios da meia-noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Selma. E antes de mais nada, eu preciso avisar quem escuta essa história por aí, costuma torcer o nariz e dizer: ô Selma, é real a história ou é lenda? É real. Gente, é real. Porque eu cresci ouvindo essa história na boca da minha família. É a história de um meu tio-avô. Um homem que a gente respeita, ama e considera. Na Serra, ainda chama esse homem de o Baixinho, o Homem do Nevoeiro. Ficou o apelido do meu tio-avô, o Homem do Nevoeiro. E não é conto para espantar criança. É coisa antiga de estrada molhada, de luz de lamparina e de coisas que o nevoeiro vem esconder. Foi assim. Olha, tudo começou numa noite em que o céu parecia disciplinado só para deixar a serra falar.
O nome dele, Mateus. Meu tio-avô, senhor Mateus Rocha. Então ele era vendedor. Você já ouviu falar de vendedor pracista? Era uma expressão que não é assim tão difundida no Brasil afora. O que era um vendedor pracista? Ele era aquele viajante que não fica arriscando cidade para vender a sua mercadoria. Ele tem a cidade certa para ir. Eles chamavam de praça, entendeu? Então o meu tio-avô, ele representava uma fábrica de ferramentas na região sul, e ele era vendedor pracista, então ele tinha um lugar certo para poder ir vender as suas mercadorias. Naquele dia, ele decidiu encurtar o caminho. Ele saíra tarde de uma visita e, cansado como estava, ele resolveu cortar caminho pelas vicinais na região, e ele saiu de Bom Jardim da Serra, entrou num atalho que passaria por Urubici e depois, em teoria, ele ia chegar a São Joaquim. Era um corte, era uma maneira de encurtar a estrada. É uma estrada de chão, dessas que tem memória de chuva e que guarda muito segredo e muito mistério. O tio Mateus, tio-avô, hein? Na verdade, o tio Mateus, ele era irmão da minha avó Conceição, o tio Mateus. Então o tio Mateus, ele já tinha rodado uns 5 quilômetros, quando de repente veio aquele nevoeiro, mas aquele nevoeiro denso, e tomou conta. O nevoeiro desceu e tomou conta, veio como que se alguém tivesse puxado uma cortina branca e grossa e colocado sobre o mundo inteiro. E quanto mais o meu tio tinha cuidado, porque aí ele desacelerou o carro, não dava para enxergar quase nada à frente, e essa visibilidade foi piorando, e o farol do carro tentava rasgar aquele branco, mas era poucos metros que conseguia, e a cada vez menos metros, e depois nada. Depois não conseguiu o farol romper mais nem um palmo à frente. O farol do carro não deu mais conta, até que ele fez o que todo homem prudente teria que fazer. Meu tio, o meu querido tio Mateus, meu tio-avô parou, desligou o motor do carro e ficou ali dentro do carro, ouvindo o silêncio ficar mais denso do que o ar. Aí ele se arrependeu, falou: puxa vida, fui cortar caminho aqui por dentro da serra, nessa estrada de chão, e de repente olha o que aconteceu. E o tempo foi passando, a cabeça do relógio rolou mais de 1 hora, o ar parecia gelado e úmido, o bastante para molhar as palavras antes de saírem da boca. Sim, ele estava sozinho, mas ele falava, porque é da família isso. A família nossa inteira, eu mesma falo sozinha. E ele também falava: oh meu Deus do céu, o que eu fui fazer sozinho? Oh meu Deus do céu, por que eu não segui pela estrada que era boa e conhecida? O que eu fui fazer tentando cortar o caminho? Os cachorros das fazendas vizinhas começaram a uivar, sabe? Não era só latir, era uivar. Não eram latidos de cão que defende quintal, era um gemido prolongado, quase humano, que subia e despencava sem compasso. O tio Mateus, sentindo os dedos rígidos ao volante com aquele frio, pensou em voltar. Mas se havia o nevoeiro para frente, havia também o nevoeiro para trás. E agora? Foi então que, de repente, uma mão encostou, assim, na vidraça do carro, do lado esquerdo, ali do lado do motorista. Era uma palma seca, larga, os dedos pareciam de papel envelhecido. O tio Mateus encolheu assim o corpo, como quem leva um susto, mas aquela mão fez barulho ali, a mão ficou ali imóvel, como que se aguardasse licença. Houve até uma batida na janela do carro. O tio Mateus, ele abriu o vidro.
No instante em que a lâmina fria do ar entrou no carro, veio um cheiro também de terra molhada e de lenha queimada. Do lado de fora, um rosto velho surgiu, aparecendo da névoa como se a própria neblina o tivesse moldado. Era um homem curvado, de quase 70, talvez até mais anos. Cabelos longos nas laterais, até as sobrancelhas também eram fartas. Ele era careca no topo. Os olhos que tinham um azul, mas tão claro que pareciam lembrar o azul do gelo. As costeletas também densas e brancas. A barba por fazer dava à face um recorte áspero e havia na lateral esquerda do rosto uma verruga grande notória, de onde nasciam 3 fios encaracolados que insistiam em viver. Entre os lábios, um palito desses de dente que se movia ligeiro cada vez que o homem falava. E aí o homem falou: "Perdeu o rumo, rapaz?" Ele perguntou com uma voz que tinha um arrastar lento de quem fala muito sozinho. Meu tio respondeu: "Eu estou esperando o nevoeiro passar." Ele disse isso já com a garganta seca. "Porque o senhor mora aqui por perto?" Moro. A minha casa fica logo ali." Ele acenou para a direção por onde o nevoeiro se amontoava. "Você não consegue ver a minha casa daqui devido à neblina. Mas eu vim aqui para te chamar, pra você entrar um pouco, porque quando baixa esse nevoeiro aqui, demora demais. Às vezes fica até o dia clarear outra vez. É melhor o senhor entrar." Hesitante, o meu tio Mateus desceu do carro. Era noite, mas havia algo de antigo naquele gesto. Então, ele seguiu o homem pela estrada tomada, sentindo a terra ceder sob os pés e o ar morder as faces. O velho mancava um pouco e de tempo em tempo pousava a mão nos quadris, como que se aliviando de uma dor que vinha de dentro. Quando chegaram, a casa apareceu como um recorte de pedra emergindo do pano branco. Uma construção de pedra cinzenta. A parte central da casa mais alta, 2 asas laterais que curvavam como braços cansados. Numa das alas, janelas quebradas estavam pregadas com tábuas. O telhado mostrava fundamentos. As paredes tinham manchas de umidade que lembravam mapas de lugares que nunca se visitaram. Um alpendre em madeira, 3 degraus gastos, dava acesso à porta principal. E a madeira rangia como se guardasse memória de passos. O velho, ao chegar, abriu a porta sem cerimônia. Lá dentro, a casa tinha a paciência de uma casa velha. Corredores estreitos, portas baixas com soleiras desgastadas, cantos escuros que guardavam um cheiro de pó e de chá. Poucos móveis, reboco que caía e uma sensação de que cada piso guardava a impressão das botas de quem já tinha ido embora. A janela, ali pertinho da janela, sentada como se fosse parte da sombra, uma senhora vestida de preto e de véu. Levantou-se quando os homens entraram. A pele daquela senhora era pálida, do jeito da gente que passa muito tempo sem ver o sol. Mateus, o tio Mateus, ainda meio embrulhado pelo susto e pelo vento, tentou levantar a mão para cumprimentá-la, mas ela não respondeu. Limitou-se a uma mesura lenta e velha, como se o gesto já fosse costumeiro. E disse: "Entra, meu rapaz." Disse ela com a voz súbita,
menos dura do que a aparência prometia. Fica à vontade, o nevoeiro aqui, conforme deve ter dito o meu marido, ele é teimoso mesmo e demora a passar. O velho, a essas alturas, puxou uma cadeira e convidou o tio Mateus para se sentar. No centro da mesa, um lampião que estava apagado esperava por lume. A casa exalava uma melancolia molhada e naquele momento o tio Mateus descobriu que, naqueles lugares cobertos de neblina, muita coisa volta a aparecer para quem tem paciência de olhar. Foi quando a senhora do casal se levantou e foi até a cozinha preparar um café. Ela até anunciou: vou passar um cafezinho para o senhor. O velho sentou-se de frente para o tio Mateus, apoiou o bastão ao lado e, com a voz baixa, começou a conversar com o tio Mateus. Falaram sobre outros assuntos, tempo suficiente para sua mulher voltar com o café. E ela também ficou por ali ligada, atenta a tudo. O velho deixou o silêncio crescer entre as palavras, como quem quer que o ar fique mais pesado, denso, e a noite que estava se aproximando e já estava caindo se tornasse até um pouco mais profunda. Então, o senhor, que já sabia o nome do meu tio, repetiu o nome dele. Então, Mateus, começou o homem devagar, apoiando os cotovelos na mesa. Antes de continuar, ele disse para o tio Mateus: deixa eu perguntar uma coisa. Mateus, você já ouviu falar do acidente que aconteceu logo ali na curva adiante, onde você estava parado com o seu carro? O tio Mateus franziu o senho, passou a mão na barba que ainda começava a nascer no queixo e respondeu com sinceridade: não, senhor, eu não ouvi, nem soube de acidente nenhum aqui nessa estrada que parece até que não tem mais movimento nenhum. O tempo todo que eu vinha na estrada só havia o meu carro. O velho soltou uma risada seca, meio sem humor, e inclinou o corpo à frente, deixando a sombra tomar parte do rosto. Mateus, pois teve um acidente ali. Teve, sim. Faz tempo. Foi agora, não. Um caminhão despencou naquela curva. Um caminhão antigo, caminhão que foi fabricado antes da Segunda Grande Guerra Mundial, que parecia ter vida própria, esse caminhão. Era um caminhão do ano de 40 e acho que 44, não me lembro bem, ou 47. O ano em que o velho mundo ainda se ajeitava depois da confusão grande da guerra. O homem respirou fundo e seguiu, como se tentasse lembrar das coisas que o tempo foi levando e que ele sozinho guardava na memória. Então, eu vou te contar essa história. Esse caminhão do acidente era um International Harvester, modelo KB7, daqueles que só de olhar você sente o peso da lata grossa, porque aquele tempo era lata mesmo, a força bruta do motor a gasolina. Aquele tempo nem se falava em caminhão a diesel, caminhão era o motor a gasolina, que ronronava como uma fera presa. A carroceria era reforçada, madeira e ferro. Esse caminhão carregava pneus usados, aqueles que iam para ressolagem. Eu acho que você nunca nem escutou falar disso, Mateus. Ia para ressolagem, a arte antiga de devolver vida a um pneu já gasto. Eles vão colando as camadas novas de borracha até que o pneu fica novo outra vez.
O tio Mateus escutou fascinado aquela apresentação feita por aquele senhor, fascinado e ao mesmo tempo apreensivo. A cada detalhe que aquele velho relatava, o tio Mateus ficava mais ligado. Então, Mateus, café tá bom, né? Toma mais um gole. Ela faz um café gostoso. Bem, mas o homem que dirigia esse caminhão, que eu tô te falando, era um caminhoneiro de mão cheia. O nome desse caminhoneiro, Antônio Campos. Homem grande, de voz grossa, mas com um coração manso, sobretudo para a mulher dele. A mulher dele era Maria, uma mulher forte, bonita, de um sorriso raro, que andava sempre com um vestido simples, mas o brilho nos olhos que não se apagava. Antônio e Maria, eles eram inseparáveis. Eles viviam um amor antigo e sólido, como as montanhas da serra onde moravam. Aí o senhor fez uma pausa, pegou o bastão e começou a rodar o cabo entre os dedos devagar. A casa desse casal ficava em São Joaquim, no coração daquela serra, entre as araucárias, os pinheiros altos. Aquele era o lar dos Campos, uma construção rústica, feita de madeira com janelas grandes por frio do inverno, um fogão a lenha que combinava com a cozinha e paredes que ouviram risos e promessas. A Maria dificilmente ficava parada em casa porque o marido sempre a levava para viajar com ele. O caminhão era a vida dele, seu Mateus. A estrada, o barulho dos pneus, o cheiro de borracha velha. O senhor imagine que a carga do caminhão era sempre pneu. Aquilo era um cheiro de borracha danada. Ele respirou fundo, os olhos perdidos em um ponto que só ele via. E seguiu o senhor narrando a história. Pois então, seu Mateus, o casal tinha uma loucura para ter filhos. Era um sonho que queimava no peito dos dois. Mas Maria tinha um problema, sabe? Ela engravidava, sim, mas toda vez que Maria chegava ao 3º mês de gestação, ela abortava. E não havia explicação médica na época para isso. Apenas era uma espécie de rejeição do corpo dela. Não era só a dor da perda que ficava, era o vazio que parecia consumir tudo. Aí o velho baixou a voz, como se falasse um segredo que não devia. Pois, seu Mateus, a dona Maria, a mulher do casal, não conseguia descartar os bebês que ela abortava. Ela tinha pena, sabe? Um amor tão grande que fez com que ela conservasse os nenês. Ela usava um líquido, um composto de formol, que conseguia preservar os tecidos, algo que os médicos da época usavam para estudos. E ela colocava esses nenês abortados num vidro de boca larga com tampa de rosquear. E assim ela mantinha os pequenos corpos, aquelas pequenas vidas suspensas no tempo, ali dentro daqueles vidros com o formol. Nessa hora o meu tio-avô, Mateus, arregalou os olhos, mal acreditando no que ele ouvia. Ele ficou assustado. E aí, seu Mateus, seguiu o velho, no sótão da casa deles, a Maria guardava 2 desses vidros. E ela guardava com um cuidado todo especial, como quem protegesse um segredo sagrado. Maria escolhia os nomes, escrevia num papel e com esparadrapo ela grudava no vidro. Os que estavam lá na casa dela, um deles tinha o nome de Tarcísio e o outro o nome de Madalena. Porque eu não sei se o senhor sabe, seu Mateus, mas é possível
com 3 meses de gestação, identificar o sexo, ainda mais quando você tem esse feto na própria mão, que era o caso da Maria. Mas, sabe, seu Mateus, naquela última viagem que aconteceu em 1950, a Maria nem sabia que estava grávida de 3 meses. E ela foi junto com o marido, como sempre fazia. Aí o senhor, ele até puxou a cadeira que ele estava mais para perto do meu tio e baixou ainda mais o tom de voz. E a dona Maria ali perto ficava atenta a tudo que ele falava. E concordava com tudo que o homem falava. E seguiu o senhor falando para o meu tio avô. Aí eles ficaram numa pousada à beira de estrada, num fim de tarde, quando a Maria sofreu novamente o aborto. Nossa, seu Mateus, foi uma surpresa, ela não sabia que estava grávida. E foi um sofrimento muito grande, seu Mateus. A dor que a gente nem consegue explicar, sabe? Aquela dor que se grita de dentro da alma. Mas Maria tinha um vidro daqueles preparados com ela, já com um formol dentro, e ali ela colocou o feto da última gestação. Mas não chegou a grudar o papel com o nome, porque ela não tinha esparadrapo naquele momento. Mas ela e o marido escolheram, Maria e Antônio, escolheram o nome que ia dar, porque era um menino. O nome dele ia ser Raul. Nessa hora meu tio sentiu um arrepio e o ar parecia pesar. Nossa, que história que o senhor está me contando. Pois é. E aí eles ficaram ainda nessa pousada e no outro dia, cedinho, o sol nem tinha nascido, saíram. O casal saiu, retomando a estrada e carregando a tristeza no peito e ainda levando aquele feto dentro do vidro com a tampa fechada. Eles nem sabiam que o pior ainda estava por acontecer. Aí o velho colocou as mãos sobre a mesa e olhou diretamente para o meu tio Mateus. Foi naquela curva, sabe, seu Mateus, que aconteceu. Ali, o senhor estava parado um pouquinho antes do seu carro. Pois ali naquela curva eles vinham descendo a serra ao invés de subir. E o caminhão quebrou a ponta de eixo, uma peça que segura o peso do eixo e que garante a estabilidade e as rodas girarem no ritmo certo. E foi o fim de linha para o casal. O caminhão despencou aquela rimbaceira toda abaixo. Foi nessa hora que o homem engoliu seco e a sua voz ficou quase num sussurro. Foi aí, seu Mateus, que Antônio e Maria morreram no acidente. Foram resgatados pelas autoridades da época, isso era 1950, e foram sepultados em São Joaquim. A tragédia foi noticiada em jornal da época, os corpos foram enterrados. Mas tem uma coisa que ninguém sabia, seu Mateus. Ninguém sabia do vidro com aquele feto dentro, o vidro com o nenê dentro. O senhor velho passou a mão na barba e concluiu. Os outros 2 vidros, com os fetos do sótão da casa, foram sim encontrados e entregues à família. E a família acabou sepultando junto com o casal depois. Mas aquele que estava no caminhão, seu Mateus, aquele sumiu. Caiu entre as pedras ali na serra, num compartimento fechado do caminhão. Era uma caixa de ferramenta à prova d'água, onde o vidro ficou hermeticamente fechado. E ainda conserva até hoje o feto que ali repousava, seu Mateus. Pois é, seu Mateus.
Nessa hora, meu tio-avô estava muito assustado. O senhor achou necessário fazer uma pausa e ele fez uma pausa. Mas ele precisava finalizar aquela história. E depois de alguns minutos ele finalizou. Agora, seu Mateus, finalizou ele firme. É isso que eu e a minha mulher queremos pedir para o senhor. Nós queremos que o senhor vá no local daquele acidente, que pegasse esse vidro, que recupere esse pedaço esquecido da história e traga para nós. Ele está ali, ainda está ali, está entre as pedras, intacto, guardando um segredo que não deveria ser jamais esquecido. Nessa hora, meu tio-avô engoliu a saliva, sentindo o peso daquela missão que caía sobre ele. Aí meu tio tentou falar, hesitante, mas tentou. Mas ele arriscou, hesitando. Por que eu, né? Quer dizer, por que o senhor está me escolhendo para isso? Por que justo eu? O velho sorriu um sorriso triste. Porque às vezes, seu Mateus, quando a névoa cobre a serra, só os que têm coragem para olhar além do branco podem encontrar o que o tempo tentou esconder. E o senhor é essa pessoa. E antes de continuar com o que aconteceu com o meu tio Mateus, eu preciso aqui pedir uma pausa para vocês, para explicar uma coisa importante. Até aquele momento, o velho que conversava com o meu tio-avô falava da história como se ela fosse de outra pessoa, outra gente, outro tempo, outro lugar. A senhora que serviu o café, uma mulher de olhar calmo e costumeiro, ouvia tudo em silêncio e concordava com a cabeça, como se aquela história não fosse novidade para ela, como se fosse parte da sua memória antiga e quase esquecida. Depois de toda a narrativa, o meu tio Mateus sentiu um sono inexplicável que tomou conta dele. Não era um sono comum. Era um peso gostoso que veio como uma nuvem macia o envolvendo. A pálpebra pesou. Ele vagamente se lembra de ter sido conduzido até um sofá velho encostado numa das paredes escuras da sala. A mulher do casal, com um gesto cuidadoso e silencioso, estendeu um acolchoado em cima dele, porque fazia muito frio, um manto feito para proteger do frio do mundo. Antes de mergulhar nesse sono profundo, o tio Mateus escutou a voz do velho calma, mas firme. Durma sossegado, seu Mateus. Zelaremos pelo seu sono e depois o colocaremos de volta no seu carro. Durma sossegado. E assim foi, até que o tio Mateus se entregou ao sono, um sono fundo e sem sonhos, embalado por aquela promessa. Quando os primeiros raios de sol começaram a infiltrar-se pelas frestas do carro, Mateus acordou com o cheiro frio da manhã e um frescor no ar que antes não existia. Olhou para fora. O nevoeiro que na noite anterior havia sido tão denso que engolira tudo, já não estava mais ali. O céu azul se abria limpo e claro, assim, tão claro sobre a serra que ali nunca parecia ter existido um nevoeiro antes. Porém, havia algo estranho. Ele não lembrava como havia parado ali de novo, dentro do seu carro. Ele olhou assim para os lados e não havia sinal de casa de pedra, nem de casa de madeira, e nem sequer qualquer ruína que indicasse que ali tivesse existido uma casa. Nenhuma barraca abandonada, nada. Então, tio Mateus questionou-se. Oh, Deus!
Eu parei aqui ontem, veio aquele homem, me levou para uma casa de pedra. Ele conversou comigo e eu não me esqueci de nada que ele me falou. Então aonde eu estive? Pensou o tio Mateus, franzindo o senho. A névoa da noite passada parecia ter levado consigo tudo que vira. Tio Mateus decidiu sair do carro e andar pela estrada, os pés sentindo a terra fria sob as botas. E por incrível que parecesse, não havia sinal de nenhuma casa e nem do velho casal. Aí ele voltou para o carro, seguiu pela estrada porque ele se lembrou do local citado pelo senhor do acidente. Era logo à frente do seu carro. Então ele caminhou por volta de uns 500 metros. E então, ao chegar na curva, tal qual o velho falara, ele viu algo que o fez parar de repente. Duas cruzes simples, velhas, feitas em aroeira, uma madeira muito forte e resistente. Mas eram duas cruzes de madeira já bastante envelhecida. Aquelas madeiras estavam cravadas na beira da estrada. Então ele se aproximou e o coração apertado, muito apertado. Ele começou a olhar aquelas cruzes silenciosas, pareciam contar a história que o senhor havia narrado. Mas o tio Mateus não sabia se podia confiar nelas assim totalmente. Afinal, aquilo era real? Ou a névoa daquela noite havia sido capaz de brincar com a mente dele? Tio Mateus olhou, voltou para o carro e aí ele seguiu viagem rumo à cidade onde deveria vender suas ferramentas. Na verdade, as vendas do tio Mateus eram feitas para os lojistas locais, pequenos ou grandes comerciantes que dependiam daquele tipo de mercadoria para manter o negócio funcionando. Lembrando, ele vendia ferramentas. Naquela manhã, enquanto atendia um comerciante da região, um homem chamado Shafik, Mateus escutou o nome do jornal local ser mencionado. Shafik, um homem de origem libanesa, que era dono daquela casa de ferragens, bem no centro da cidade, comentava com entusiasmo de quem gostava da vida social da cidade, que naquela noite, comecinho da noite, haveria uma festa para comemorar os 80 anos da Gazeta da Serra, o jornal que era a voz da cidade. Vai ter festa aqui hoje na cidade, eu fui convidado. Eu sou anunciante da Gazeta da Serra. E como anunciante eu fui convidado e tenho até direito a levar alguém comigo. Quer ir comigo, senhor Mateus? Shafik, ele era anunciante do jornal e convidou o tio Mateus para ir à festa, que começaria a partir das 18 horas. E disse que não teria problema algum para levá-lo até lá. O tio Mateus não pensou duas vezes. Ele sabia que precisava descobrir mais, entender melhor aquela história que teimava em não sair da cabeça dele. Quando o tio Mateus e seu Shafik chegaram ao salão, a festa estava grande acontecendo. Mateus viu pessoas conversando animadamente, luzes amareladas pendiam do teto e um pianista dedilhava acordes baixos num canto. Logo, Mateus conseguiu se aproximar do jornalista responsável pela Gazeta da Serra, um homem chamado Oberdan. Oberdan era alto, magro, tinha cabelos já grisalhos e um olhar que carregava o peso dos anos trabalhando na imprensa da cidade. Mateus puxou o assunto com cuidado até chegar ao ponto que ele queria. Senhor Oberdan, o senhor que conhece tudo o que acontece por aqui e foi o primeiro repórter da Gazeta da Serra, o senhor já ouviu falar de um acidente ali na Serra, na altura do quilômetro 32, mas não da rodovia agora asfaltada, mas da antiga estrada de terra? Ali tem uma curva e ali eu passei por lá, vi duas cruzes. O senhor
sabe me contar alguma coisa sobre acidente? Ali houve um acidente, isso por volta de 1950. O senhor se lembra? Na hora, o jornalista Oberdan sorriu com um leve ar de nostalgia. Rapaz, lógico que eu me lembro. É Mateus o seu nome, né? Pois é, Mateus, ali aconteceu mesmo. Eu era repórter na época, eu tinha 25 anos, cheio de energia para cobrir tudo que mexia com a cidade. Hoje, eu já com os meus 57 anos, vejo tudo diferente, mas eu me lembro bem daquele dia. Ele fez uma pausa e seu olhar ficou distante, como se revivesse o passado. Foi um caminhão carregado de pneus. Nossa, isso mesmo que eu ouvi. Você escutou falar, né? Pois é, esse caminhão ficou destruído. O motorista, se não me falha a memória, alguma coisa Campos. Morreu ele e a mulher. Morreu o casal. Naquela época era muito raro acontecer isso, eu estou falando de 1950. Foi um desastre que mexeu com todo mundo. A serra ficou mais silenciosa depois disso. Mateus sentiu a respiração acelerar a cada palavra dita pelo jornalista, que confirmava a história que ele havia escutado na casa do velho. Foi impressionante mesmo como a narrativa do Sr. Oberdan, o jornalista da Gazeta da Serra, encaixava-se perfeitamente em tudo que Mateus ouvira naquela noite da boca do velho e da senhora que lhe servira o café. Cada detalhe, cada nome, cada circunstância soava tão real e tão bem entrelaçado com o relato do casal misterioso que Mateus não conseguiu duvidar de absolutamente nada. Aquilo tudo era real e verdadeiro. Ele aguardava a festa terminar. Não demorou muito. Houve apenas um coquetel simples e uma placa de prata que foi entregue em homenagem ao Oberdan pela sua longa trajetória como o primeiro jornalista daquela Gazeta. A cerimônia foi breve, cordial e cheia daquele tipo de gratidão silenciosa que só quem vive na rotina sabe cultivar. Por volta de 9 da noite, quase todo mundo já tinha se retirado, deixando o salão silencioso e iluminado apenas pelos últimos reflexos das velas e luminárias. Mateus ficou ali com Oberdan, sentindo que precisava se abrir. Ele precisava contar a ele o que acontecera naquela noite estranha na serra. Foi então que, com a voz firme, tio Mateus narrou tudo, desde o momento em que encontrara o velho casal, a história do caminhão, dos fetos conservados em vidro e a estranha sensação de ter vivido algo além da realidade. Oberdan ouviu atentamente, seus olhos faiscando a cada detalhe. Olha, se fosse outra pessoa, talvez não tivesse tanto interesse. Mas ele era um jornalista nato, aquele tipo de homem que encontra histórias mesmo onde ninguém olha para elas. Aí ele pegou assim um bloco de anotações, como um bom jornalista faz, e escreveu cada palavra, cada suspiro, cada dúvida de Mateus. Mateus, disse Oberdan com um sorriso compreensivo, olha, eu vou procurar te ajudar nisso. Não é todo dia que a gente recebe um relato tão singular assim. Que história fantástica, rapaz. Me interessei e quero investigar com você. Deixa comigo. Dias depois, Oberdan comunicou o comandante do Corpo de Bombeiros local, explicando o caso e a missão de encontrar a tal caixa misteriosa com o vidro e o feto dentro. Foi marcado um encontro. No dia combinado, Mateus foi junto. Oberdan e os bombeiros partiram juntos rumo ao local do acidente, na curva da serra, onde as duas cruzes de madeira estavam fincadas.
Oberdan, ele se lembrava de quase tudo. Ele fez a cobertura. Era 1982, a cobertura foi em 1950. Quer dizer, 32 anos tinham se passado. Mas ele se lembrava de tudo. Havia até fotografia em preto e branco guardadas a 7 chaves em seu arquivo pessoal da época e que ele próprio fez questão de levar com ele as fotografias para a confirmação do local. As imagens mostravam o caminhão destruído, o solo remexido pela queda e as cruzes que a cidade depois levantara em memória dos Campos. Era exatamente seu Antônio Campos e Dona Maria Campos. Com lanternas e ferramentas, o grupo vasculhou cada pedra, cada fresta, cada buraco onde a caixa poderia ter caído e se escondido. Havia até algumas onde tinha uma água que corria, mas por mais que procurassem a tal caixa, aquela que supostamente guardava o vidro com o feto, jamais foi encontrada. Não, eles não encontraram. O mistério parecia se fechar sobre si mesmo. Depois da busca frustrada, Oberdan levou Mateus até o padre Lúcio, o homem da paróquia local. Padre Lúcio era um padre especial, homem de fé e ouvidos atentos. Mateus repetiu para o padre toda a história, explicando tudo, conforme aconteceu, conforme ouvira, a missão que ele sentia que ele teria que cumprir. O padre Lúcio escutou com respeito e compaixão tudo. E aí contou para o Mateus sobre um costume antigo de senhora nomear até os fetos, que, lógico, não se transformavam em bebês. O feto que estava na caixa, disse Mateus, se chamaria Raul. Inclusive, o casal me disse que não foi afixado este nome por falta de um esparadrapo na hora, mas o nome seria Raul. Padre Lúcio assentiu com um sorriso. E aí ele encontrou uma solução. Mateus, eu tenho uma solução. Olha, vamos fazer uma missa em nome de Raul Campos. Ele será lembrado, amado e abençoado. E uma outra coisa, acrescentaremos lá naquela curva uma cruz a mais. Vai ser uma cruz também em madeira menor e pintada de branco. Só que nessa eu vou afixar o nome, Raul, para que ninguém se esqueça. O que você acha? O tio Mateus adorou a ideia do padre Lúcio. E assim foi feito. No dia seguinte, a missa foi celebrada com a comunidade reunida sob o céu azul da serra. A nova cruz branca foi fixada na beira da estrada, entre as duas cruzes que já marcavam o local. Mateus sentiu, naquele momento, uma paz que ele não esperava encontrar. E a partir daquele dia, nenhuma outra cobrança, nenhum outro pedido foi feito ao meu tio-avô. O caso fora completo e totalmente resolvido. A história, embora impressionante e cheia de mistérios, terminava ali, com respeito, lembrança e um pouco da magia deixada na serra. Mas depois daquela missa, com as vozes elevando em preces e canções sob o céu aberto da serra, algo mudou dentro do coração do meu tio-avô Mateus. Ele voltou diferente daquela jornada. Não era só o peso dos anos ou o cansaço da estrada. Era uma mudança sutil, como se o próprio vento da serra tivesse soprado um novo sentido para sua vida. Ele nunca mais falou com desprezo do nevoeiro e nem do silêncio daquela casa de pedra. Sabia que ali, naquele lugar onde o tempo parecia fluir diferente, existia algo que ultrapassava a compreensão humana, um mistério que pedira respeito e coragem. Tio Mateus, que antes fora só um homem comum, carregando suas ferramentas e suas rotinas, passou a entender que há histórias que não morrem, que ficam penduradas no ar, esperando por alguém
que tenha olhos para enxergá-las. E foi essa história que, entrelaçada na memória da nossa família, chegou até mim. Hoje, enquanto eu conto isso, eu sinto o peso e o calor daquele nevoeiro e a presença daquela velha casa e aquele velho casal. E sinto também a tristeza e a beleza de um amor interrompido. Sinto também que, assim como o tio Mateus, cada um de nós tem uma missão: encontrar em meio às névoas da vida aquilo que parecia perdido, dar voz ao silêncio e à luz à escuridão. E se me perguntam se aquilo tudo foi real, fala a verdade. Ô Selma, você acredita nisso tudo? Isso tudo foi de verdade, foi real? Aí eu respondo: gente, o nevoeiro não mente. Ele só esconde o que nós não estamos prontos para enxergar. E o homem do nevoeiro, meu tio-avô, sabia exatamente disso. Essa é a história que a minha família conta, sussurrando baixinho quando o vento sobe a serra e o céu se cobre de branco. História de amor, perda, mistério e de coragem para enfrentar o que está além. Agora, aqui em casa, onde eu estou, a noite vem caindo e a névoa começa a subir da serra. Nós estamos no inverno, e o inverno por aqui sempre é assim. Quem sabe o que essa névoa está escondendo? Mas uma coisa eu sei: toda névoa tem um fim, e toda história tem um começo. Quem sabe, nesse instante, esteja começando mais uma história. Espero que vocês tenham gostado desse meu relato. E eu gostaria de, a partir de agora, receber os comentários de todos vocês.